eu comecei a associar o xamanismo com o trabalho das constelações familiares. E aí eu comecei a cada vez mais me aprofundar e entender por que ocorria esse chamado tão grande dentro de mim, assim, em relação à cultura indígena, né? E eu já relatei aqui algumas vezes da história que eu vivi lá atrás, quando menina, histórias que eu escutava, meus tios da parte materna contando sobre as fazendas, as terras do meu avô materno, e passei praticamente a minha férias inteira nessas terras mato-grossenses, lá no Mato Grosso do Sul, e escutava, né? A gente criança, a gente sempre gosta de ficar lá sentada na mesa com o cotovelo, né? Com o braço cruzado, escutando a história dos mais velhos, né? Apesar de levar uns beliscões de vez em quando da mãe, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho de escutar por trás da porta. Então eu cresci, né? Eu cresci escutando histórias dos meus tios, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, histórias que aconteceram nas terras mato-grossenses. E escutava aquilo e eles falavam do meu avô com tanto orgulho, né? Olha que interessante, né? Foram terras onde houveram histórias bem tristes, né? Mas sei lá, foi como foi e tinha que ser daquela maneira, né? A história que eu já contei sobre a violência, né? E os maus tratos que ocorreram em relação ao povo indígena. E hoje eu vejo com um novo olhar, sabe? Hoje eu já não critico, hoje eu já não julgo mais tanto. Mas quando eu tinha lá os meus 17 anos, 18, 19 anos, meu Deus, eu entrava em muito atrito com esse meu avô. Eu não me conformava com as histórias que contavam dele. Ele era um tipo coronel que andava armado e que todos respeitavam muito. Ele era o capitão mesmo, né? E a história de desbravamento, de conquistar terras, foi um homem muito rico, teve lá seus aviões particulares, e então eu vi assim, todos falarem dele assim, com muito orgulho, né? E eu já ouvia assim como um homem um tanto machista, autoritário, que queria mandar em mim, então eu era uma neta que batia sempre de frente com ele, né? Nossa senhora, teve um momento que eu queria ir num baile lá na cidadezinha, era uma cidadezinha, sei lá, acho que de 6 mil habitantes, não sei qual era o número exato da população dessa cidade. Então o único divertimento que tinha nesse local era ir para as brincadeiras dançantes, é esse o nome que a gente dava. E lá tinha as músicas gaúchas, a gente dançava xota e vaneirão. E num determinado momento ele falou, não, você não vai, você vai pra casa. Agora não é hora de moça estar na rua. E aí eu enfrentei ele, sabe, bati de frente com ele e ele foi atrás para me pegar e eu subi na caminhonete e, sabe, fiquei indignada e eu via ele assim como quem pensa que ele não é meu pai, ele é meu avô, se ele tratou as filhas dele assim, os filhos dele, mas eu não, ele não vai me fazer isso. E olha, gente, eu cresci assim, tendo assim grandes conflitos com esse meu avô e numa das minhas primeiras constelações, quando o meu primeiro curso de constelação eu fiz em Porto Alegre com o Luciano Alves pelo Metafora Internacional, né? E o meu primeiro curso foi assim, algo que eu nunca vou me esquecer. A pessoa que representou lá o papel de quem precisava representar quando entrou no campo, a hora que eu entrei, que eu vi assim, que o professor me colocou no campo, era o meu avô. Eu falei assim, gente, que isso? É o meu avô que tá aqui. Então, foi ali, gente, que eu comecei a entender como nós precisamos ter respeito com aqueles que vieram antes, sabe? A questão de hierarquia. Quem era eu? Uma mera adolescente na época, que não sabe de nada da história, escutava as histórias que contavam do meu avô. Então, eu julgava, né? E aí eu vejo ali aquela pessoa representando o meu avô, que o professor nem disse que era o meu avô,
Mas eu, na hora que eu bati de frente, falei, gente, é meu avô que está aqui. E o que aconteceu? Eu caí de joelhos diante daquela figura que representava o meu avô. Isso é o trabalho das constelações familiares. Isto é o campo trabalhando. E cada dia mais eu me surpreendo com as dinâmicas que acontecem. Cada vez mais eu me surpreendo como é importante, né? Nós respeitarmos quem chegou antes. Como é importante a gente, eu hoje envolvida com essa cultura indígena, como é importante a gente olhar para esse povo indígena e entender que antes da coroa, sim, antes da coroa, vieram os cocares. E a fazenda do meu avô era antes de comprar essas terras tinham o povo indígena que viviam suas vidas ali e eles foram obrigados a serem retirados dessas terras. Essa fazenda acabou em nada, gente. O banco tomou e ficou envolvido em muitas dívidas. Eu não vi nada crescer ali, nunca vi nada prosperar naquela fazenda, sabe, gente? Me diverti muito, brinquei muito. Tem histórias assim tristes, mas hoje eu não julgo. Hoje eu olho para tudo isso e meu avô fez o que ele achava que deveria ser feito. Meu avô, ele vinha de uma descendência de negros. A minha tataravó, ela foi escrava. Então olha quanta história aí, né? Quanta história que eu não sei. E por eu não saber, não posso julgar. Sabe-se lá por que esses indígenas apareceram na vida do meu avô e por que o meu avô apareceu na vida desses indígenas. Inclusive a minha avó criou um dos filhos de uma índia, né, que habitava essas terras, e eu chamava de tio Sabino. Inclusive o filho dele frequenta lá o Espaço Alto Cura, e foi muito interessante quando ele chegou lá no Espaço Alto Cura. Eu fiquei assim, gente do céu, eu vou constelar o meu primo, que não é primo, né? É filho desse indígena que a minha avó criou. Então vocês vejam bem, gente, quanta história existe aí atrás. Esse povo, essa ligação que eu tenho com o povo indígena, essa ligação forte que eu tenho com as constelações familiares, não é por acaso. Mas é claro que não é por acaso. Tudo isso chegou até mim para que eu alcançasse a cura necessária para olhar para todo esse povo que chegou antes de mim, para olhar com respeito, para incluí-los, para dizer a mim mesma, chega, acabou, a guerra acabou. E sim, hoje quando nesse retiro que eu fui há pouco tempo aí, né, um curso sobre o xamanismo, eu ali dentro daquela roda com aquele povo cantando seus djembês, seus tambores, tocando suas maracas, aquela fogueira no meio da roda, e as medicinas da floresta, jurema, rapé. Nossa, gente, para mim, eu estava ali de volta a casa, a minha tribo. Quando eu fui para Machu Picchu também, me senti assim, muito pertencente àquele lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que eu não vou aceitar nunca, jamais, pessoas debocharem dessa cultura indígena. Eu não vou permitir jamais que as pessoas desmereçam o trabalho das constelações familiares. Inclusive, eu escutei aí uma doutora que é bem vista aí na internet, né? Uma mulher muito inteligente, e falando de uma forma um tanto assim julgadora das constelações, um julgamento não muito bacana, sabe? Em relação às constelações familiares. E daí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, antes da gente falar, antes da gente criticar algo, nós precisamos ir em busca de aprender mais sobre aquilo. Se eu não sei, se eu não entendo nada sobre aquela terapia, se eu não entendo nada sobre as medicinas que são utilizadas pelo povo indígena, cabe a mim, ficar calada.
e dizer, olha, eu não posso comentar nada porque eu não conheço, quem sabe um dia vou procurar me informar, mas, no entanto, pelo fato de eu não conhecer, não posso colocar nenhum questionamento, nenhuma crítica. É assim, gente. É assim que funciona. Então, as constelações familiares, Bert Hellinger. Pessoal, aonde foi que Bert Hellinger teve um insight para iniciar o aprofundamento nos estudos dele sobre essa terapia? Que até então não tinha o nome de constelações familiares. Foi na África, gente. Foi junto a uma tribo Zulu. Foi ali que Bert Hellinger começou a ter uns insights e se questionar como pode esse povo viver numa harmonia tão grande, o que eles fazem? E aí, o Bert Hellinger, ele viu que ali existiam cerimônias, existiam rodas, onde eles se propunham a conversar, a se curar, a evocar o espírito, a alma dos seus ancestrais, para poder trazer a cura para a sua comunidade ali, para a sua tribo. E nós, com as constelações familiares, estamos fazendo isso. Nós estamos montando rodas, né, que o povo indígena faz, montando rodas, colocando os representantes para representarem os nossos ancestrais e assim reverenciá-los e assim devolver a eles aquilo que não nos pertence e com respeito, gente. Não é simplesmente olhar para um ancestral, olhar para alguém que veio antes e sim, até escutei esses dias dizendo que uma pessoa aí queria tirar o nome da mãe da certidão dela. Aí a pergunta que vem, e o que vai adiantar? O que vai adiantar tirar o nome da sua mãe da sua certidão de nascimento? Você continua fazendo parte. A sua mãe ainda continua fazendo parte, independente do que ela fez. Vai estar aí, latente dentro de você. Então, dentro dos trabalhos das constelações familiares, eu uno Bert Hellinger com toda a experiência que ele teve como missionário na África com a tribo Zulu. Aí eu uno também a cultura indígena, o xamanismo, que nós não podemos dizer que o xamanismo vem apenas se limitar ao povo indígena. Não, o xamanismo ele é universal. O xamanismo ele está para o mundo inteiro. Podemos chamar de religião, ok? É uma prática de curas ancestrais, né? De práticas ancestrais que nos levam às curas. Depois, as medicinas da floresta, a ayahuasca, o rapé e tantas outras medicinas aí que vêm trazendo cura e que os cientistas já estão de olho, né? A farmácia, né? Já as empresas farmacêuticas já estão de olho nessas medicinas. Olha aí, gente. Quanta coisa pra gente olhar e pra gente começar a associar e parar com essas bobagens, né? De, ai, credo, mexer com constelação, coisa de espírito. Ai, agora estão lá tudo com aquelas folias de povo indígena, de dançar ao redor do fogo, e estão lá fazendo uso de umas medicinas também que deixa o povo tudo louco. Pois eu digo a vocês, os loucos são aqueles que estão vivendo nessa grande matrix do consumismo, né? Os grandes loucos são aqueles que estão se dedicando a cada vez querer mais encher os seus cofres e não tiram tempo para pisar na grama e não tiram tempo de abraçar uma árvore. Coisa de louco, gente, não pode fazer isso não. Abraçar a árvore, andar descalço no meio do mato, isso é coisa de louco, não faz isso não. Coisa de gente normal é você viver aí
nesse mecanismo, nessa coisa robotizada que é você todo dia fazer a mesma coisa para poder no final do mês receber aquele seu dinheiro para você pagar as suas contas, pagar o seu convênio, o seguro do seu carro. Nossa, e vem a Estela viajando. A Estela tá viajando numa... Essa viagem que eu venho fazendo é uma viagem para dentro. E eu acredito que quando a gente olha para dentro, a gente desperta. E quando eu fico focada aqui, ó, ao meu entorno, eu tô vendo uma grande ilusão. Eu estou sonhando. Então, se eu começar a acreditar em tudo que colocam para mim, que você precisa ter isso, que você precisa ter aquilo, gente, eu vou viver como todos. Eu vou ser igualzinha a todos. E por quê? Por que eu tenho que ser igualzinha a todos? Por que eu tenho que andar na fila acompanhando todo aquele pessoal? Por que eu não posso fazer diferente? Quem me proíbe de fazer diferente? Esse sistema, né, que nos manipula e faz com que nós sejamos todos robozinhos, com que nós façamos iguais. Não, você não pode fazer diferente. Se você fizer diferente, você tá fora. Game over. Você perdeu. Ao contrário. Parabéns, você venceu. Você conseguiu sair dessa Matrix. E é isso que eu busco, sabe, gente? Eu busco sair dessa Matrix com todo respeito àqueles que continuam vivendo dessa forma. Mas depois que a gente conhece um outro mundo, depois que a gente conhece tantas medicinas que trazem uma certa expansão de consciência, não tem mais como a gente voltar atrás. Como vocês sabem, eu trabalhei 20 anos como dentista e chegou um momento que fazia mais sentido eu ficar dentro do consultório. Eu estava chorando. Então algo estava gritando aqui dentro do meu coração. Quantos de vocês aí não estão chorando, não estão em depressão, coração apertado, mas não larga o osso? Tem medo, é uma insegurança. Não, mas e daí? Como que eu vou pagar minhas contas? Ah, você vai pagar suas contas. E se você não conseguir pagar suas contas, você vai dar um jeito de conversar com o cobrador e dizer: aguenta firme aí, eu vou te pagar. Porque eu não sou nenhum nó cego. Eu não sou nenhuma nó cega. Eu sou uma pessoa que tem caráter. E eu vou sim, eu vou te pagar. Isso é importante, gente. Agora você ficar num lugar onde você só fica aí chorando, se lastimando, sentindo um vazio, tomando remédios, enriquecendo a indústria farmacêutica cada vez mais, tomando algo que não te cura, apenas se dá um sossega-leão. Aí você fica lá, mas cura? Não cura. Aí vai atacar lá seu fígado, vai atacar o seu rim, vai atacar os seus neurônios. É isso que você quer. Então hoje a depressão, a ansiedade, tá tomando um espaço muito grande dentro da sociedade, né? E aí a indústria farmacêutica cada vez mais investindo nos medicamentos para curar. Não sou contra, eu acredito que sim, é importante quando a pessoa está numa crise, né? Mas vamos buscar. Por quê, né? Por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo dessa maneira? De onde vem essa tristeza? O que me fez sentir dessa maneira? Então vamos vasculhar aqui dentro. Será que de repente a minha alma não está pedindo para eu fazer algo que eu aprendi lá atrás, que isso aí não dá dinheiro? Não, isso aí, viu? Vai ver quantas pessoas fazem isso aí. Quantas pessoas fazem isso aí? Agora você vai fazer? Pra que você vai fazer isso? Pra bater a cabeça? E aí então nós crescemos, né? Com essa criança que precisa ser do jeito que falaram pra você que tem que ser. E aí então você não se permite ir adiante e fazer diferente. É claro que eu não tô aqui, né? A gente fala assim: larga seu emprego, dá um chute no balde, vai ser feliz.
O primeiro passo é começar a entender o porquê que você vem sentindo esse vazio, o porquê que você vem se sentindo tão triste. Olhe para você, olhe com carinho para você, respire. Hoje eu vou ficar aqui pensando, de onde está vindo essa tristeza? Por que eu me sinto desmotivado, desmotivada? Por que nada tem graça, nada me empolga? Por quê? Então comece a se fazer pergunta. Antes de você virar um monte de comprimido na boca, primeiro vá se conhecer. Vai andar aí descalço numa grama, procura ficar sozinho. Pega um lugar, vai aí onde ninguém vai te incomodar. E fique lá sozinho com seus pensamentos. Vou falar uma coisa pra você. Mate o serviço um dia. Hoje eu não vou trabalhar. Pronto e acabou. E nem atestado eu vou levar. Estela, olha o que você está falando, que responsabilidade. E responsabilidade é o que você está fazendo com você. E responsabilidade é você permitir que as pessoas te controlem. A troco de um salário, 2, 3, 10, 20, não sei quanto. Qual o problema? Qual problema vai te ocasionar de um dia você falar: hoje eu vou tirar o dia para mim? Você vai se sentir muito bem, sabe por quê? Porque você resolveu olhar para você. E no outro dia você vai se levantar assim: gratidão por eu me olhar, gratidão por eu me colocar em primeiro lugar. Sim, você em primeiro lugar. E eu falo isso pra você porque eu já fiz isso. Trabalhei um ano de CLT. E teve um dia que eu tava assim, com o saco cheio, e eu fiz isso. Fiquei na minha caminha livre, não vou trabalhar. E não demorou muito, eu pedi a conta. Na verdade não, me deram a conta, mas foi uma coisa, algo maravilhoso que me aconteceu. É outra história também que eu quero contar pra vocês mais adiante. E tem que sentir aqui. E quem sabe as minhas histórias motivam você a dar um passo adiante. É isso que eu queria deixar aqui hoje pra você se olhar, entender o que a sua alma busca, o que você almeja, o que você verdadeiramente precisa para ser feliz. E às vezes o ser feliz para você é apenas colocar uma bermuda e um chinelo de dedo no pé e sair respirando ar livre, sair de dentro de um escritório e respirar ar livre. Tá bom? Pensa, faz uma reflexão e não mexe naqueles remédios que tá lá na gaveta. Deixa eles lá. Se autoanalise. Beijo, gente. Tchau, tchau.